Alguém conseguiu fazer os exercícios? Cheguei. Vou ver aqui se ele ficou. A gente corrigiu essa primeira, né? A 2 aqui. Porque a gente vai começar... Aqui a 2 a gente vai ter que começar pelo carbono, né? Porque tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, hidrogênio e oxigênio são os últimos. Vamos começar pelo carbono. Vamos ver aqui, ó. Aqui tem 2. Aqui não tem nada. O que eu tenho que fazer, ó? Vou começar aqui por essa aqui que já está feita, porque aí é melhor para vocês visualizarem, tá? É aqui, ó. Carbono aqui. Para ficar igual, tem que colocar o 2 aqui. Ficou igual. Nesse daqui, eu tenho como fazer isso, não vai modificar nada, tá? Oxigênio aqui eu tenho 6. Para eu ficar com 6 aqui, né? Olha aqui, ó. Não tinha nada aqui, ó. Eu tenho que multiplicar por 3. Então, aqui, ó. 2 vezes 3, 6, né? Aí o oxigênio aqui, ó. Aqui ficou com... Acho que a gente até já fez essa. Aqui tá com 3. Aqui tá com 7. O que eu tenho que fazer? Aqui, né? Colocar o 3 na frente do oxigênio aqui. Para ficar com 6. Né? Porque aqui, quando eu balanceei aqui, ó, ficou com 7. Certo? Ó. 2 vezes 2, 4. Mais 3, 7. Beleza. Aqui, nesse primeiro membro aqui, ó, minha gente, eu também tenho que ficar com 7. Então, o que eu vou fazer? Eu boto 3 aqui, volta aqui, ó. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. Ficou com 7 o oxigênio, tá? O ferro embaixo. O ferro vai entrar igual aquela equação lá no primeiro. Se eu colocar o 2 aqui, ó, tá? Eu não vou conseguir fazer o meu balanceamento. Tá? Aqui tem 2. Se eu colocar o 2 aqui, daí depois vocês podem até tentar. Eu vou tentar que a função vai ficar muito, muito mais extenso aqui, né? Mas eu sei que se eu colocar o 2 aqui, lá no final, quando chegar no oxigênio, eu não vou conseguir fazer o balanceamento. Então, vamos modificar. Vamos subir alguns números, né? Já que o 2 não dá, eu vou botar o quê? 4, tá? Então, aqui, ó, 2 vezes 2, o ferro, 4. O que eu tenho que fazer aqui para o ferro ficar igual? Lançar o 4 aqui na frente. Beleza, lancei o 4 aqui na frente. Vamos ver o enxofre, quanto que ficou quando eu lancei o 4 aqui na frente. Quando o 4, eu botei o 4 aqui na frente, o 4 tem que multiplicar o 2 do enxofre aqui, ó. Que é o S, tá? Tem que multiplicar. Então, aqui, eu fiquei com quanto? Com 8, tá? 4 vezes 2, 8. Aqui não tem nenhum númerozinho embaixo do enxofre, aqui, ó. Então, é só colocar o 8 aqui na frente, tá? Então, aqui ficou com 8. Aí, o que eu tenho aqui, ó? Vamos ver o oxigênio. O oxigênio aqui, ó. 2 vezes 3, 6. Mais 8, quanto dá? Quanto? Quanto que dá aí o oxigênio? 15. Aqui, ó. O oxigênio aqui, ó. 2 vezes... 2 vezes 3, 6. Mais 8, 15. Tá? O que eu tenho que fazer aqui para ficar com... Cadê? 15 não, 14, né? O que tem que fazer aqui para eu ficar com 14? Aqui. O que eu tenho que fazer aqui para o oxigênio meu ficar com 14? Ó. Qual número? Aqui eu tenho oxigênio aqui vazio, tá? Só tenho 2 aqui, tá? Para eu ficar com 14, eu tenho que multiplicar ele por 2, algum número por 2, para ficar com 14. Qual é o único número que eu posso fazer isso aqui? O 7. 7. Tá? 2 vezes 7, 14. 2 vezes 3, 6, mais 8, 14. Foi igual, tá?
H2S mais SO2. Beleza, vamos lá. Aqui. Cadê? Começar pelo enxofre, depois hidrogênio, depois oxigênio. Tá? O enxofre aqui tem 2, né? Aqui tem 2. Aqui o enxofre tem 1 só, tá? Só que o que acontece? Se eu colocar o 2 aqui, né? Cadê? Se eu colocar o 2 aqui, vai modificar alguma coisa no oxigênio e no hidrogênio? Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque o hidrogênio e o oxigênio aqui, eles estão juntos, tá? Aqui ele está separado, tá? Então, aqui eu vou ter que colocar um número aqui que balanceie os dois. Porque os dois estão juntos. Aqui, beleza, eu posso colocar números diferentes para dar a mesma soma. Só que aqui eu não posso, tá? Aqui eu tenho que colocar um número aqui que fica igual aqui, né? Aqui. Tá? Aqui eu já tenho, nessa segunda aqui, eu tenho hidrogênio com 2. Tá vendo aqui? Aqui eu também tenho hidrogênio com 2. Beleza. Aparentemente eu não preciso mexer. Tá? Aqui o enxofre, eu tenho enxofre com 2. Eu tenho enxofre. Aqui eu tenho enxofre com 2. Aqui. 1, 2. E aqui eu tenho enxofre com 1. Aqui eu vou ter que mexer. Mas vamos ver. Aqui o oxigênio. Eu tenho oxigênio com 2. E eu tenho oxigênio aqui com 1. Tá? A princípio, eu teria que mexer no enxofre. Só que se eu colocar qualquer número aqui no enxofre, né, eu tenho que ver o número colocando aqui, faça com que o hidrogênio fique balanceado. Tá? Por quê? Porque o enxofre aqui está junto com o hidrogênio. Tá? Então, tem que colocar um número aqui que, junto com o hidrogênio, os dois fiquem balanceados de uma vez só. Qual seria esse número? 1 não é, o 2 também não é, porque o oxigênio está aqui, né? Então, qual seria o número? Daqui, por isso que a gente vai falando, esse balanceamento é balanceamento por tentativa. Né? A gente vai tentando e vai colocando, tá? Sempre os números menores. Eu nunca posso tentar já pelo 10. Eu tenho que começar. O 1 não adianta, né? Porque o 1 vai dar sempre o mesmo resultado. Tem que começar com 2, com 3, com 4 e assim por diante. Aqui a gente colocou no enxofre 3. Aqui, ó. Aqui no enxofre 3, tá? Para balancear. Aqui, né? E aqui, desse lado aqui, eu coloquei o 2 no enxofre. Por que eu coloquei o 2 no enxofre? Aqui. Porque eu já tenho esse 1 do enxofre aqui. Então, eu tenho que pegar esse enxofre aqui e somar com esse aqui, tá? Então, esse 2 do enxofre aqui, mais o 1 desse enxofre aqui, vai dar 3, igual esse 3 aqui, tá? Do enxofre. Então, aqui, ó. 2 desse daqui, mais um daqui, 3. E aqui eu já coloquei o 3 direto aqui, ó. Do enxofre, 3 certinho, tá? Então, enxofre, beleza. O hidrogênio aqui. Aqui, quando eu coloquei o 2 aqui na frente, esse hidrogênio aqui do reagente ficou com 4, tá? Esse reagente, esse do produto aqui, ele estava com 2 só. O que eu vou fazer? Vou colocar o 2 na frente. Então, aqui, ó, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Ok, está balanceado. Vamos ver o oxigênio, tá? O oxigênio aqui tem 2, tá vendo aqui? 2 aqui. E o oxigênio aqui, ó, esse 2 aqui eu multiplico que está depois, né? Então, esse 2 aqui vai multiplicar o 1 do oxigênio aqui, que vai ficar com o quê? 2 vezes 1, 2. Então, aqui, ó, tudo balanceado, tá? Eu vou deixar essas 3 para vocês fazerem. Vou até tirar daqui, né? Essa página aqui para vocês fazerem, para a semana que vem a gente corrigir. Esse finalzinho aqui. Depois tem mais algum exercício aqui que dê para vocês fazerem. Não.
Aquele finalzinho ali, eu quero que vocês façam, tá? Para a semana que vem a gente já começar a corrigir por ali. Que a letra é, tá? E agora eu vou continuar compartilhando o livro, mas para falar mais algumas coisas para vocês a respeito dessa matéria. Vou tirar daqui. Ainda falando sobre reações químicas, né? Esse lance de reagente, produto, ainda falando sobre isso, tem umas coisinhas que faltou a gente ver. Quando a gente fala em reação química, eu já falei para vocês sobre uma frase, né, da química, que essa matéria que a gente está vendo aqui é química, tá? Ela é classificada como ciências, porque no nono ano a nomenclatura é ciências, mas no nono ano a gente dá física e química, tá? Não está dando biologia, porque vocês já tiveram ciências até o 8º ano, né? No ensino médio e no nono ano já é biologia. É só um nome diferente, né, para complicar um pouquinho a matéria, tá? Então, a gente aqui, mesmo estando como ciências, a gente está aprendendo o tempo todo física e química. Geralmente, quando é mais fórmula, é física, né? Quando é mais conceito e transformações, é química, tá? Quando a gente está falando em reação química, a gente está falando em transformação. Por quê? Eu tenho uma substância se transformando em outra, né? Então, na química tem aquela frase lá que diz assim, nada se cria, tudo se transforma. Porque as coisas já estão criadas. A gente só tem o poder de quê? De transformar. Misturar uma coisa com a outra, ou retirar uma coisa da outra, e assim por diante a gente vai formando novas substâncias, né? Aí a gente viu aqui, na semana passada, que as equações podem ser classificadas, né? De 4 nomes. Esse aqui. Ó, essa primeira aqui, só revisando rapidinho. Sinal no primeiro membro, sem sinal no segundo membro. Significa que eu estou adicionando, significa que eu estou fazendo uma síntese. Então, essa reação aqui é reação de adição ou síntese, tá? Segunda aqui, ó, sinal no segundo membro. Significa que eu estou decompondo. Eu tenho uma reação química aqui, tá? E eu vou decompor essa substância. Eu vou formar várias substâncias a partir dessa daqui. Então, é uma reação de decomposição, certo? Sinal nos dois membros. Ih, agora danou-se, né? Sinal nos dois membros. O que eu vou fazer aqui? Esse daqui também tem sinal nos dois membros, tá? Eu vou olhar a substância simples. Ó, substância simples aqui, substância simples aqui. Então, essa reação aqui é uma reação de simples troca, tá? Olhei aqui, sinal nos dois membros. Caraca, o que eu vou fazer? Vou olhar aqui, ó. Só tem substância composta. Vendo aqui? Só substância composta. 2 letras maiúsculas, 3 letras maiúsculas, 3 letras maiúsculas, 2 letras maiúsculas. Só substância composta. É uma substância não, é uma reação de dupla troca, tá? Então, essas aqui são as classificações das reações. Essas reações químicas ali, a gente pode ter alguma mudança. Elas mudam por quê? Ou por causa do calor, ou por causa da substância, da superfície de contato, ou por causa da reação química mesmo, das substâncias que envolvem as reações químicas, que a gente vai ver. Então, tem alguns fatores que modificam, que fazem com que essas reações ocorram, tá? As reações não ocorrem pelo simples fato de ocorrer, não, tá? As reações ocorrem porque existe
alguma coisa que faça com que essas substâncias modifiquem, tá? Pode ser a temperatura, pode ser a salinidade, pode ser a superfície de contato que ela está, de repente fica mais fria, mais quente. Então, essas reações elas podem ser modificadas dependendo, né, de alguns fatores que a gente vai ver. Aí a gente tem aqui, ó, no finalzinho, também dois tipos de classificação, né, das reações químicas quanto à sua reversibilidade. Reversibilidade é o quê? Ela poder voltar a seu estado inicial, tá? Ela vira uma substância, mas ela pode voltar a formar aquela substância do estado inicial, tá? Toda vez que eu tenho uma reação química, eu tenho essas duas setinhas aqui, ó, tanto para lá quanto para lá, tanto para um lado quanto para o outro, significa que essa reação química aqui é uma reação química que a gente chama de reversível. Por quê? Aqui, ó, ela está virando, ela tem aqui nitrogênio e hidrogênio, tá? Ela tem aqui o nitrogênio e o hidrogênio, tá? Ela pode virar aqui, ó. Ela está reagindo e virando essa substância aqui, juntando, né? É uma reação de adição. Por quê? Eu tenho duas substâncias diferentes que reagiu e formou essa outra substância aqui. Só que essa substância aqui, né? Como é que eu vou ver? Através da seta aqui. Ela pode se decompor e voltar a ser o nitrogênio, né? E o hidrogênio, tá? Então, quando essa substância ela consegue esses dois feitos, né? Ela ter uma reação de adição e uma reação de decomposição, né? Eu posso adicionar, formar essa substância aqui, né? A amônia, tá? Eu posso decompor e formar o nitrogênio e o hidrogênio, tá? Então, quando eu tenho essa capacidade de voltar a ser o que eu era, né? Eu tenho uma reação reversível, tá? A reação voltou a ser o que era. Beleza. Quando eu não tenho essa possibilidade, tá? Geralmente nas reações de combustão, que evaporou, foi, né? Então, aqui, tá vendo? Eu não tenho aquela setinha anterior, aquelas duas setinhas aqui, ó. Não tenho aqui. Aqui, eu consigo ver essa reação aqui, tá? Porque tem essas duas setinhas aqui. Eu consigo ver por isso, tá? Então, toda vez que tiver essas duas setinhas aqui, indica que essa reação aqui é uma reação reversível. Ela pode voltar a ser o que ela era, tá? Aqui, eu só tenho uma setinha aqui, ó, tá vendo? Uma setinha aqui. Então, nessa equação química aqui, que é a queima da parafina dessa vela, né? Aqui, desse fio que tem aqui dentro, né? Eu não consigo voltar a ser o que eu era, tá? Por isso que só tem uma setinha aqui. Então, essa reação aqui, né, é uma reação irreversível. Uma vez coloquei o fogo, né, ali na vela, ela não volta a ser o que ela era, tá? Como é que eu sei disso? Porque eu tenho essa única setinha aqui. Uma vez formando amônia, entendeu? Aqui, juntei, tá? Se eu decompor essa equação aqui, química, eu tenho meu produto, meu reagente inicial, né? Que é o nitrogênio e o hidrogênio. Como eu sei disso? Prestando atenção aqui na setinha, tá? Essa setinha aqui indica que essa ação aqui é reversível, pode voltar a ser o que era. E quando eu tenho uma setinha aqui, indica que essa ação aqui, essa reação aqui é irreversível, tá? Deixa eu ver aqui. Vocês estão assinando ou estão perguntando? Deixa eu ver aqui. Não. Gente, quando vocês quiserem perguntar, é só falar, tá? A
Às vezes vocês colocam aqui no chat e eu não vejo, porque às vezes aqui não aparece. Eu estou distraída aqui falando com vocês, não consigo ver. E no começo até aparecem aqui as perguntas, mas quando está assim no compartilhamento, dificilmente aparece a pergunta. Então, vocês não fiquem com medo, não. Perguntem mesmo, tá? Aí aqui, ó, falando, né, nas coisas que eu falei aqui há pouquinho tempo, né? A gente tem alguns fatores que influenciam na velocidade dessa reação química, que fazem ela ocorrer mais rapidamente, né? E mais vagarosamente, né? Então, quais são esses fatores? A gente vai ver aqui, ó. Aqui tem um copo de água, é um copo de água, né? Quer dizer, copo de água diferente. Aqui eu coloco um comprimido efervescente e aqui eu coloco um prego. Qual reação química que está acontecendo primeiro? Qual que está sendo mais rápida? A do comprimido efervescente. Esse prego aqui, ele já começou a ter reação química para ele enferrujar, tá? Só que vai demorar um tempo, né, até ele ficar todo enferrujado mesmo, né? Então, a gente vai ver aqui por que ocorre essa... umas reações acontecem com mais velocidade, né? E outras com menos velocidade. Alguém quer perguntar aí? Habilitou? Ó, isso aqui eu acabei de falar, né? As reações químicas apresentadas na página anterior parecem estar ocorrendo na mesma velocidade? Não, né? Porque o comprimido efervescente lá, o redoxon, né? Ele tá, a reação química ali está acontecendo mais rapidamente, vai dissolver ali mais rapidamente, tá? Então, o que acontece? Para que isso ocorra, existe... para que a velocidade ocorra, uns ocorram mais rápido, outros mais devagar, né? A gente tem alguns itens, né? Para que isso ocorra com mais facilidade ou com menos facilidade, que é a superfície de contato entre os reagentes, a temperatura e a presença de um catalisador. Catalisador aqui é a substância que vai acelerar a reação química, tá? No caso do nosso corpo, né, a gente tem algumas substâncias catalisadoras, que são as enzimas, né? Eu acho que vocês ano passado até já aprenderam sobre isso. Enzimas são proteínas que facilitam a ocorrência de reações químicas, fazem que as reações químicas ocorram com mais rapidez, né? No início eu falei sobre a respiração celular, né? Respiração. Eu capto o oxigênio e libero CO2, gás carbônico. Para que isso ocorra, né? Entrou oxigênio no meu corpo, mas o meu corpo ele tem que se ligar a um carbono, tá? Entrou molécula de oxigênio e o meu oxigênio ele tem que imediatamente se ligar a uma molécula de carbono. Para que isso aconteça, eu tenho que ter um catalisador, tá? Que é uma proteína que vai ajudar, vai fazer com que isso ocorra com mais rapidez, né? Por quê? Porque a gente precisa respirar o tempo todo, a cada milésimo de segundo, a gente precisa respirar. Então, isso daí tem que acelerar. E eu tenho essas substâncias que no nosso organismo, né, faz com que essas reações químicas ocorram com mais rapidez, né? De acordo com o que a gente quer, né? Igual na digestão, a gente tem os ácidos, né, que vão digerir o nosso alimento, certo? Então, esses ácidos funcionam como catalisadores, vai fazer com que aquela reação química ocorra com mais rapidez, tá? Então, a gente tem aqui, ó, cadê? Pesquisa, vamos passar. Aqui, se de repente a gente estivesse na sala de aula, a gente faria algumas experiências para avaliar isso, né? Mas superfície de contato aí é o contato mesmo das substâncias.
aqui nessa experiência, o que acontece aqui? Ó? A casca de ovo é constituída por carbonato de cálcio, que tem essa fórmula química aqui. Ó. E o vinagre é uma solução aquosa de ácido acético, que tem essa substância aqui, essa reação química aqui. Quando essas duas substâncias entram em contato, elas reagem e formam o acetato de cálcio, que é ó, essa fórmula daqui, né? Então, essas duas superfícies aqui, o ovo junto com o vinagre, eles reagem, os dois, né? E formam uma outra substância, tá? Que é o acetato de cálcio aqui, tá? Acetato de cálcio. A gente tem também, para que forme essa substância, a água e o gás carbônico, tá? Quando a gente tem essas três substâncias juntas, né? A gente tem o gás carbônico aqui liberado na forma de bolhas, as bolinhas. Não sei se vai dar para ver aqui. Quando a gente mistura essas substâncias, né, e coloca na água o vinagre, a casca do ovo, né, e coloca dentro da água, ali forma uma terceira substância, que é o CO2, que é o gás carbônico. E o gás carbônico, que é liberado, forma aquelas bolinhas igual o comprimido efervescente, né? E vai para a superfície, tá? Porque o gás carbônico ele sobe e vai para a atmosfera. Então, o que acontece? Eu tenho que ter essa superfície de contato em algumas reações. Algumas superfícies de contato, elas se identificam mais com outras. Tá? Igual ali, a casca do ovo vai se identificar com o vinagre. Isso vai facilitar que ocorra, que a velocidade da reação ocorra mais rapidamente. Tá? Se eu, de repente, tivesse o vinagre, a casca de ovo, com azeite, né? A casca de ovo, eu associando ele com azeite, não ia acontecer essa formação de bolhas, né? Porque o azeite tem uma superfície de contato que não se identifica com a casca de ovo, tá? Então, para que essas substâncias, essas reações químicas aconteçam também com mais rapidez, eu tenho que ter a superfície de contato, que vai se, vamos falar, que vai ter mais uma acessibilidade maior, vai ser mais acessível uma com a outra. No caso ali, a gente está mostrando o exemplo do vinagre com a casca do ovo, né? Que elas vão reagir e vão fazer com que a reação química ocorra com mais facilidade. Uma outra forma ali de reação química que ocorre com mais facilidade é a temperatura, tanto para o quente quanto para o frio, tá, gente? Por quê? Se a gente for o fogo, né? Vamos supor aqui, eu botei um arroz para cozinhar, né? No fogo. Aumentei a temperatura lá da chama e botei o arroz para cozinhar ali. O arroz em, sei lá, 10 minutos ele vai estar pronto, certo? Se eu colocar aquele mesmo arroz, né? Tá um sol escaldante, né? Mas se eu, de repente, eu não colocar o arroz para cozinhar no fogo, mas coloquei na panela bonitinho e coloquei no sol o arroz com a água, esperando o calor do sol cozinhar o arroz. Vocês acham que vai ficar cozido da mesma forma? Com a mesma rapidez? Não. Tá? Ele nem vai cozinhar da mesma forma, né? Porque ele vai, mesmo quando a água evaporar todo, ele vai continuar duro, tá? Só que menos duro do que se tivesse cru, né? E para evaporar aquela água todinha ali, eu vou precisar de, acho que, um dia, dependendo do sol, um dia inteiro, ou até 2 dias, para poder evaporar a água toda, para tentar cozinhar o arroz. Então, a temperatura também influencia na velocidade das reações químicas, tá? Quando eu coloco o gelo na temperatura, não, a água na temperatura, no freezer, né?
ele só congela porque a temperatura está muito alta, muito baixa, né? No caso, está muito baixa. Se eu, de repente, aumentar a temperatura da geladeira, colocar mais quente, ele não vai acontecer nada com ele, né? Então, a temperatura, dependendo da reação, né? Ou a quente ou a fria, vai fazer com que a reação química ocorra mais rapidamente, tá? Mas dependendo do reagente do produto, tá? Porque tem produto e reagente, uma reação química que ocorre melhor no frio e tem outros que ocorrem melhor no calor, tá? Por isso que aqui a geladeira, ela tem compartimentos aqui, ó. Quanto mais para baixo, a temperatura vai ser maior, né? Vai continuar frio, tá, gente? Mas vai ser maior. Quanto mais próximo ao congelador, ela vai ser mais gelada, tá? Quanto mais afastado do congelador, do freezer, ela vai ser mais quente. Continuando fria, a geladeira é frio, né? Mas aqui, ela vai ser... vai ter uma temperatura um pouquinho maior. Temperatura um pouquinho maior, tá? Professora, isso Oi. houve barulho de tiro? Aqui? Não. Não ouvi, No não. meio da aula, um barulho aí de tiro, do Não ouvi, nada. não. Como é que tá ficando doidão? Não ouvi, Meu não. irmão aqui, sei lá. Aqui tá tudo, aí tá tudo silêncio. E aqui a presença do catalisador. Só para a gente terminar aqui, a presença do catalisador. O catalisador é o quê? Aquela substância que também aumenta a velocidade da reação. No caso dos catalisadores da gente, no nosso corpo, são as proteínas, as enzimas, tá? Aí, em outros locais, né, indústrias, né, em algumas outras empresas que não é o nosso corpo, né? Tá vendo aqui, ó, falei das enzimas aqui, ó. Existem substâncias capazes de fazer isso, né? Até o próprio fogo também, ele aumenta, funciona como catalisador, tá? E alguns aparelhinhos que a gente vai ver na próxima aula, que agora não vai ter tempo, senão não consigo gravar, os aparelhinhos que aumentam essa, que a gente chama de catalase, né? Que é a presença desse catalisador, tá? Não esqueçam de tentar fazer os exercícios que eu falei para vocês da página aí, e nem os exercícios também aquele da folhinha. Semana que vem a gente vai ver se fecha isso daí tudo, tá? Já para começar com a matéria nova. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá tudo bem? Eu sei que essa matéria como é que é o nome? De balanceamento, ela é uma matéria gostosa, não acho ela chata, não, acho ela gostosa. Só que, para a gente entender que no computador, dando a videoaula, é um pouquinho difícil, né? Mas para isso vocês têm que fazer os exercícios. Tenta fazer os exercícios. E aí, quando vocês pegarem aí a ideia dos exercícios aí, os macetes, vocês vão rapidinho e vão até gostar, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Tudo bem? Sim. Então, vou encerrar aqui, tá? Até semana que vem, então. Beijo para vocês, tá? Boa semana.